Lucas capítulo 4. Queria ler somente o verso 1 e o verso 2, que diz assim: Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi guiado pelo mesmo Espírito no deserto, durante 40 dias, sendo tentado pelo diabo. Nada comeu naqueles dias, ao fim dos quais teve fome. Amém? Pode tomar o seu assento nessa noite. Glória a Deus, aleluia. Louvado seja Deus por você que está aqui nessa noite. Eu creio que não foi em vão que o Senhor reuniu o seu povo, porque Deus nunca reúne o seu povo em vão. Deus sempre tem um propósito, Deus sempre tem uma palavra. A palavra do Senhor nunca volta vazia. E nessa noite fique com o seu coração ligado, porque eu creio que você vai sair com algo de Deus neste lugar. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Aqui nessa palavra, a Bíblia diz que Jesus ele está cheio do Espírito Santo. E a Bíblia diz que Jesus ele está saindo do Jordão, porque Jesus ele tinha acabado de ser batizado por João Batista para se cumprir as Escrituras. Mas o que já me chama a atenção nesse texto é que Jesus estava cheio do Espírito Santo. Porque quando Jesus ele veio na terra cheio do Espírito Santo, foi para nos dar o exemplo, que assim como ele foi cheio do Espírito, nós que hoje cremos em Jesus, que nós temos um Pai celestial, nós também podemos ser cheios do Espírito Santo. Quando Jesus ele morre naquela cruz e diz, está consumado, ele não está só dando a oportunidade para os filhos de Deus ter o Espírito Santo, mas para que também você receba o enchimento do Espírito Santo. Quando você aceita Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador, e você se batiza nas águas, quando você crê de todo o coração em Jesus, o Espírito Santo de Deus, ele sela a tua vida, porque a Bíblia diz que a nossa alma ela está selada para o dia da redenção pelo Espírito Santo do Senhor. Jesus, quando ele ressuscita dos mortos em João capítulo 20, ele aparece ali na casa onde os discípulos estão e ele sopra o Espírito sobre eles e ali eles recebem o Espírito Santo. Mas a Bíblia diz que Jesus, antes dele ser assunto ao céu, ele diz em Lucas 22:49, fiquem em Jerusalém, até que do alto vocês sejam revestidos de poder. E a gente vê que eles ficam 10 dias esperando o cumprimento da palavra, e ali em Atos capítulo 2, desce o enchimento do Espírito Santo sobre os crentes, porque Deus ele te dá liberdade de não só ter o Espírito, mas também de você ser cheio do Espírito Santo. Aleluia. Talvez você entrou aqui nessa noite e você está talvez sentindo que a sua vida cristã está pesada, está um fardo pesado, e Jesus fala assim para você, tem novos horizontes para você, porque a Bíblia diz em Hebreus 10:19, porque pelo novo e vivo caminho nós podemos ter ousadia para entrar no Santo do Santo. Então você não precisa só ter uma vida de alguém que vem na igreja, mas você pode ser cheio do Espírito Santo aqui na igreja, na sua casa, no seu trabalho, na sua vizinhança, porque Deus enche os filhos dele do Espírito Santo. Aleluia. A Bíblia diz também em João 3:34 que Deus não dá o seu Espírito Santo por medida. Aleluia. Pastora, Deus não enche você até esse limite. Ó, pastora, só até aqui só, não adianta usar mais sua fé, que é só até aqui. Deus não te enche por medida, é ilimitado, é onde a sua fé alcançar, Deus te enche. Quanto mais fome você tiver, mais Deus te enche. Quanto mais sede pela presença você tiver, você pode ser cheio da glória dele. Aleluia. A fé é ilimitada. Repete comigo, a fé é ilimitada. É sem limites. Vai de acordo com o seu coração, porque Jesus vai dizer assim, eu vou voltar para o Pai, mas se vocês crerem, farão obras maiores do que as minhas. Aleluia. Jesus. Sabe, irmão, muitas das vezes o diabo ele quer te oprimir. Sabe quem coloca limitação na sua fé? Não é Deus. É o diabo que joga assim, não, mas você, quem é você? Para orar pelo seu marido, para orar pelo seu filho, pela sua esposa. Não, mas quem é você? Para fazer isso, Jesus está falando, usa a sua fé, porque você já foi selado pelo Espírito Santo. Talvez o diabo vai colocar na sua cabeça assim, não, você não é digno porque você pecou, porque você errou. Mas a Bíblia ela te dá a graça, a liberdade de se reconciliar, recomeçar, e você já ser usado de novo na autoridade do Espírito Santo. Aleluia. Jesus foi cheio do Espírito Santo, ele estava cheio do Espírito Santo. E quando ele enche a gente do Espírito Santo, tem propósito.
Quando Deus te enche do Espírito Santo, não é só para você ficar transbordante da presença, é para você despejar essa glória, é para você anunciar os recados de Deus, é para você colocar na vida das pessoas aquilo que Deus ministrou no seu coração. Glória a Deus. E a Bíblia diz que Jesus, ele estava voltando do Jordão, cheio do Espírito Santo. Irmão, o Jordão, ele representa coisas boas. Quando aqui fala de Jordão, Jordão é um lugar que tem muitas águas, é um rio. E águas, quando você vai num rio, o que acontece? Quando você entra num rio, você se sente refrescado, refrigerado, porque tem abundâncias de água. A palavra Jordão significa aquele que desce, é um rio que corre, é um rio de correnteza. E é um rio que, quando você vê na Bíblia, é um rio famoso, porque muitos homens e mulheres tiveram experiências com Deus. E Jesus, ele estava nesse Jordão. E o Jordão, espiritualmente falando, é um ambiente muito bom de se viver, porque é como se fosse aqueles dias que a gente está cheio do Espírito, está fervoroso. O Jordão representa na nossa vida aqueles dias que a gente está alegre, está com a nossa alma refrigerada, parece que nada nos abala, nada nos abate. Pode alguém falar alguma palavra contrária, você está cheio, e quando você está cheio, as setas do diabo vêm, mas não prevalece. A arma preparada do inimigo vem, mas não prevalece contra a tua vida, porque a Bíblia diz em Isaías 54:17, que nenhuma ferramenta e nenhuma arma preparada contra ti prosperará, e nenhuma língua que se levantar contra ti em juízo, tu a condenarás. Aleluia. Glória a Deus. Então, quando você está cheio, representa o Jordão. O ambiente que Jesus estava era o Jordão. Estava com João Batista, estava com o profeta. Sabe aquele dia que você está na igreja, você vê profeta entregando profecia, dizendo assim diz o Senhor, está um ambiente de glória, ali é o Jordão da sua vida. Sabe aquele culto fervoroso, aquelas vigílias? Esse dia eu fui numa vigília, sábado passado. Pensa numa vigília que eu estava com saudade de umas vigílias assim, pastor. Sabe aquelas vigílias que a gente ia antes da pandemia? Que você rodava no poder e era glória, a igreja toda em oração lá em Novo Sobradinho. E eu falei, Jesus, que saudade. Porque o Jordão é um lugar muito bom para se viver. E no Jordão não tem só águas que correm, que te limpa, que refrigera a sua alma. O Jordão também tem boa vegetação. Quando você abre o Google lá e coloca Jordão, vai aparecer uma vegetação boa, uma vegetação bem verde, que até está escrito lá em Gênesis capítulo 13, quando Abraão e Ló, ele se separam. Ló, ele olha as campinas do Jordão, que ele compara como o jardim do Senhor, de tão bonito que é a vegetação em volta do Jordão. E vegetação fala de prosperidade, de abundância, de bastante recurso. E tem momentos da nossa vida que a gente está nesse ambiente do Jordão, que nada falta, o celeiro está transbordando. Tem dia que você tem que tirar, tem tanta coisa dos seus armários, você tem que tirar para fazer uma cesta básica para alguém, porque você está vivendo o Jordão na sua vida. Você está vivendo a bonança. Parece que não falta dinheiro na sua conta, todo mês está caindo o seu salário, está tudo dando certo, e esse é o Jordão, porque Deus dá essas experiências para os seus filhos. Deus prospera os filhos dele, porque aquele que tem mais lhe será dado. Deus tem prazer em abençoar os seus. Aleluia. O Jordão, aleluia, ele tem também mantimento sólido, porque no Jordão tem variedade de peixe. Quando você está fervoroso na presença de Deus, você tem bastante alimento, tem palavra todo dia tem revelação nova, todo dia Deus te dá algo novo, todo dia você abre a Bíblia, Deus fala com você, porque tem alimento sólido nesse ambiente chamado Jordão, porque você está cheio do Espírito Santo. Aleluia. Mas o que me chama a atenção é que Jesus, ele sai desse ambiente. E quando ele sai desse ambiente, ele não está saindo porque quer, mas é o Espírito que está tirando ele do Jordão e levando ele para um outro ambiente. Aqui, Jesus cheio do Espírito Santo, ele está dizendo o que para nós? Que quando você está cheio do Espírito, você não se manda mais.
O Espírito é o que? É Deus. E quando você está cheio do Espírito, você está cheio de Deus. Você está cheio da natureza de Deus, do caráter de Deus, dos frutos de Deus. Você está cheio de paciência, de mansidão, está cheio de amor, de domínio próprio, está cheio de paz na sua alma. Você é sorridente, alegre, porque a alegria é um fruto do Espírito, porque você está cheio da natureza de Deus, porque Deus compartilha a natureza dele com os seus filhos através do Espírito Santo. Aleluia. E aqui, Jesus ele não se manda, mas é o Espírito que está guiando ele para o propósito de Deus. Aleluia. E é muito bom a gente ficar no Jordão, não é muito bom a gente ver Deus prosperando a gente, ver a nossa casa abençoada, não ver crise no casamento. É muito bom quando a gente vai na igreja sensível e a gente chora, a gente ouve a palavra e a gente sai transbordante. Aleluia. É muito bom permanecer no Jordão, mas deixa eu te contar algo sobre o Jordão. Jordão não tem profundidade. Abre no Google e coloca lá a profundidade do Jordão. Tem só 2 metros. O máximo que ele chega é a 4 metros em alguns lugares. É muito bom viver no Jordão, mas o que vai trazer profundidade para a sua vida não é o Jordão, é o deserto. O que vai fazer você criar raízes na palavra não são os dias que você sorri, é os dias que você chora. O que vai fazer você criar raízes no Senhor Jesus e não abandonar a fé, não é os dias que as bênçãos chegam, é nos dias que as bênçãos te faltam. Aleluia. É aquele dia que você vai para a igreja mesmo chorando e fala: Jesus, eu estou chorando, eu estou triste, mas eu não vou abandonar o Senhor. Porque sem você perceber, o deserto está te criando raízes, o deserto está te dando estrutura, o deserto está forjando o seu caráter. Porque o Jordão é muito bom, mas o que te dá profundidade ainda é o deserto. Aleluia. Aleluia. Pastor, imagina se Deus no primeiro dia que você vem para a igreja, Deus te dá um carro, você sai da igreja. Porque quando você é novo na fé, você sempre vem até Jesus por algum interesse pessoal. Né? Tem jovem que se converte por causa de uma moça. Eu lembro no começo da minha conversão, quando eu vim para a igreja, falei: eu vou lá porque lá tem uma moça e eu quero namorar ela. Mas de repente eu conheci Jesus, já não queria mais saber de namorar, só queria Jesus, monte, jejum, oração. Porque quando você vem para a igreja é sempre com um interesse. Mas Jesus vem e te pega no meio do caminho. Fala assim: meu filho, eu tenho algo melhor para te mostrar, para te revelar. Aleluia. E Jesus, quando Ele nos chama para o deserto, não é para nos matar, mas é para nos moldar. Porque ninguém amadurece sorrindo. Ninguém amadurece na casa da alegria, mas é sempre na casa de luto, como diz Salomão. Melhor estar na casa de luto do que na casa da alegria. Porque na casa da alegria, quando você está lá, você só quer festar, curtir, está no momento bom. Mas quando você está no momento de luto, você percebe que não é eterno. Quando você está na casa de luto, você percebe: um dia alguém vai estar chorando por mim num caixão. Há 2 meses atrás a minha sogra faleceu e ali foi um chororô. As pessoas, tristes porque a gente perdeu alguém que a gente amava. A gente fica feliz porque ela foi com o Senhor. Mas todo velório, seja de um crente ou não crente, a gente tira a reflexão e sabe que um dia vai ser a gente. E aqui no deserto, os desertos que a gente passa, a gente sabe que um dia o luto vai chegar na nossa vida. A gente sabe que o deserto é um ambiente hostil, é um ambiente árido. A gente sabe que no deserto tem pouca vegetação, tem pouco recurso. E assim muitas das vezes é na nossa vida, quando você está passando no deserto. Porque o deserto espiritualmente hoje é na sua alma. Talvez você vai estar aqui na igreja, todo mundo feliz, alegre, mas só Deus sabe o Jordão, o deserto que você está passando na sua alma. Aleluia. Talvez você está aqui dando glória, aleluia, mas você sabe que tem uma guerra sendo travada na sua mente. Quando você sai de dentro dessas portas, você sabe que talvez você está passando por um deserto e ninguém está vendo, porque o deserto você passa sozinho. Jesus não levou ninguém com ele para o deserto. Jesus não chamou João Batista para ir com ele para o deserto, porque toda vez que Deus quer preparar um filho dele, uma serva dele, um servo dele, ele vai te levar sozinho para o deserto. E deserto é onde o filho chora e a mãe não vê. Deserto é onde você passa por coisas que você às vezes tem até vergonha de contar para os seus pais, porque ninguém vai entender o processo do deserto. E deserto, como ele tem pouco recurso, não adianta você buscar ajuda no homem.
Não adianta você buscar ajuda em nada da terra. Quando você está no deserto, é Deus te mostrando assim: olha para cima, porque o maná, o que você está esperando não vai vir de baixo, vai vir de cima. Deserto não é para você procurar recurso da terra, mas é recurso que vem do alto. Aleluia. Glória a Deus. E quando mudou o ambiente, Jesus estava no Jordão, mas agora o Espírito de Deus levou ele para o deserto. Quem leva o crente para o deserto não é o diabo, é Jesus, é o Espírito Santo. Então talvez você está passando por algo na sua vida e você não está entendendo que é o Espírito Santo que te levou para te dar mais raiz e estrutura nesse lugar onde você está vivendo. Aleluia. E deserto é um lugar onde durante o dia chega a 50 graus a temperatura, mas à noite fica a 0 graus, fica negativa a temperatura porque não tem vegetação. E talvez no deserto vai ter aquele dia que a sua vida vai estar a 50 graus, unção, glória, sobrenatural. Talvez está faltando coisas na sua casa, está faltando coisas da sua necessidade básica, mas você está cheio de fé, está fervoroso no Espírito Santo. Mas também nesse mesmo deserto vai ter dia que você vai querer se revoltar contra Deus e vai vir a frieza espiritual, você vai deixar de orar, tudo isso no mesmo deserto. E talvez você está passando esses dias de altos e baixos na sua vida. A temperatura tem subido e descido nesse deserto, mas eu tenho uma palavra de esperança para você, que vai dizer aqui que Jesus ficou durante 40 dias no deserto, porque o deserto ele tem um começo, mas também tem um fim. O deserto, o deserto, quando fala aqui que Jesus ficou 40 dias, é porque Deus já tem data marcada para te tirar desse deserto. Deus já tem um momento para te tirar desse deserto que Ele estabeleceu para te amadurecer. O povo de Israel ficou 40 anos no deserto, mas teve um momento que Deus tirou eles do deserto. Se você vê Sadraque, Mesaque e Abednego, eles entraram na fornalha, mas teve um momento que Deus tirou eles da fornalha, porque tudo tem um tempo determinado. Talvez você está passando por alguma situação na sua vida, mas eu tenho uma palavra para te dizer: esse deserto vai ter um final. Aleluia. Aleluia, Deus. Glória a Deus. Aleluia, Deus. E o deserto, irmão, é muito mais difícil você ver as horas passar no deserto do que no Jordão, porque no Jordão tem abundância, no Jordão tem alegria. Mas quando você está na prova, parece que o dia não passa, parece que a bênção nunca vem. Já percebeu o dia que você está abatido, parece que aquele momento é para sempre, porque vem uma tristeza, você fica oprimido, você não se entende, tudo parece que tudo fica um dia cinzento. Tudo fica estranho, porque você está oprimido. E quando a gente está no deserto, os dias não passam, as horas não passam. Mas eu tenho uma palavra para dizer para você, que o choro dura uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Aleluia! Aleluia! O dia mau pode vir, mas um dia a Bíblia diz que o sol da justiça ele vai bradar dos céus e todo sofrimento nessa terra vai cessar. Aleluia! Glória a Deus! Aleluia! No deserto as horas demoram a se passar. No deserto ele tem um clima intenso, um clima hostil, um clima que aflige a nossa carne. E deserto é para isso mesmo, é para afligir a nossa carne, é para matar a nossa carnalidade, a nossa natureza comum, a nossa natureza que quer brigar, quer estar com a razão. Eu sou missionário, eu aconselho muitas pessoas, e as pessoas eles vêm nos procurar, mas cada um vem com as suas razões, com os seus egoísmos. Eu falo, irmão, isso é Jesus querendo te tratar, as coisas não é dessa maneira, mas o ser humano é teimoso. Então quando Deus leva alguém para o deserto, é para afligir mesmo a sua natureza carnal, para te dar uma nova natureza em Cristo Jesus, aleluia, para te encher do Espírito Santo, oh glória. Aleluia, Deus. Glória a Deus, aleluia. O sol ele molesta, o sol ele aflige, mas não mata, porque Deus ele está te guardando para coisas grandes nessa última hora. Sabe por que talvez você está passando pelo deserto? É porque Deus está te preparando para o que vai acontecer no futuro. Essa pandemia é o deserto que a gente está passando, mas tem muita gente que não está entendendo que é Deus preparando os crentes para algo maior, porque Deus ainda vai derramar um avivamento, e Deus está procurando quem está disponível no deserto, quem está aceitando os processos de Deus, para que venha desfrutar do avivamento que Deus vai derramar sobre a terra. Aleluia. Olha para o seu irmão e diz assim: não rejeita. Olha para ele e diz assim: não rejeita. Não rejeita
os processos de Deus, Os processos de Deus. porque vai resultar Porque vai resultar em vida. em vida. Em vida. Oh, glória. Oh, aleluia. Glória a O Deus. deserto é o processo que você não pode rejeitar, porque é isso que vai te levar para níveis maiores. Jesus não ficou para sempre no deserto, aleluia. E nessa última hora Deus está nos moldando, Deus está nos treinando. Mas a Bíblia diz que o mesmo Espírito é Deus que está levando Jesus para o deserto, mas ele foi tentado pelo diabo. Entenda que é Deus que te leva para o deserto, mas no deserto tem um inimigo. Entenda que é Jesus que te leva para o deserto, mas lá no deserto tem alguém para te tentar. Por isso que a Bíblia diz que a nossa guerra não é contra a direita, não é contra a esquerda. A nossa guerra não é contra os talibã. A nossa guerra não é contra as crises que estão acontecendo no Haiti, as queimadas da Grécia, da Europa toda. A nossa guerra é contra principados e potestade. Então tem demônios por trás de todas essas ideologias, de todas as situações. A nossa guerra não é contra a maçonaria, é contra o que está por trás da maçonaria. A nossa guerra não é contra os macumbeiros, mas é aquilo que está por trás dos macumbeiros. Então no meio do deserto Satanás vem para nos tentar, e o Senhor ele está dizendo para nós, no deserto você precisa resistir o diabo. Aleluia a Aleluia. Deus. Glória a Deus. A Bíblia diz que Jesus está no deserto, mas o diabo foi ali para tentar ele. Muitas das vezes o que acontece na nossa vida, a gente já está no deserto, está na prova, e o diabo vem para colocar confusão. Será que foi Deus que te colocou mesmo? Será que esse Deus te ama? Se Ele te amasse, você não estava na prova. Mas Deus, Ele cura todo mundo, por que não te curou? Mas Deus, Ele faz na vida de tanta gente, por que não fez na sua? Ele começa a te tentar na insatisfação, na dúvida, porque o diabo é astuto. Mas ele perdeu mais uma, porque o diabo ele caminha tentando, mas a gente caminha por revelação. Enquanto o diabo está vindo, a igreja já está voltando com a revelação do céu. Enquanto o terreno está sendo preparado para o anticristo, a igreja já está dizendo: Maranata, Maranata, hora vem Senhor Jesus, aleluia. Enquanto Satanás está pensando que vai vencer você no deserto, Deus já está te dando estratégia nessa noite. Enquanto o diabo está tentando colocar dúvida, Deus já está colocando uma certeza maior na sua alma. Enquanto o diabo está tentando trazer enfermidade, Deus já está enchendo o seu coração de fé. Enquanto o diabo está querendo trazer crise no seu casamento, Deus já está te dando um escape, Deus já está te enchendo de graça, porque deserto é lugar de ser revestido da glória de Deus, aleluia. Aleluia! Glória a Deus! Oh, Narasheb Darácia. Então o deserto é um lugar ruim, causa desconforto. E além do desconforto interno, das guerras internas, ainda vem Satanás para tentar o crente no deserto. Mas tudo isso é para você aprender a lidar com o mundo espiritual. Tudo isso é para você aprender a trabalhar com a área da libertação, para você ganhar autoridade, para você pegar mesmo, como é que é a palavra? Para você perder o medo de Satanás e enfrentá-lo. Porque eu lembro quando eu era novo na fé, uma pastora olhou para mim e falou assim: ó, Deus ele vai te treinar, você vai passar por guerra sozinho, o diabo vai no seu quarto. E eu fiquei assim: meu Deus, eu era novo na fé e o meu pensamento era assim: eu no meu canto, o diabo no dele, né? Não quero saber não, Satanás, eu não mexo com você, você não mexe comigo, porque eu tinha medo. Mas não existe essa, não existe terceira opção. Se você fala assim, eu aqui, o diabo ali, você já está com ele, porque a Bíblia diz que é luz contra as trevas. Se você está do lado de Jesus, você já está contra o inferno, já está contra as potestades, os principados, porque você é filho dele, você caminha na luz. Mas quando a gente é novo na fé, a gente não tem esse entendimento, que é guerra travada 24 horas. Então me lembro que Satanás ficou uma semana vindo no meu quarto, de madrugada escutava voz, barulho, sonho, pesadelo, me sufocando, me apertando, escutava gente correndo no corredor de casa. E nesse tempo eu não entendia o porquê que eu estava passando isso. Eu falava: Deus, eu sou fiel e o Senhor está deixando o diabo vir na minha casa. Aí Jesus me levou nessa palavra que se Jesus foi tentado pelo diabo, quem somos nós para não ser tentado?
E eu falava assim: Deus, mas eu estou jejuando, estou orando, ele tinha que fugir, eu estou resistindo ele na fé. E Deus falou assim: eu estou te preparando, eu estou te treinando para lidar com a área da libertação. Você precisa conhecer o inimigo a qual você está enfrentando. Então talvez você está no deserto, está sendo treinado por Deus, mas não é para que você tenha medo do diabo, mas é para ele te dar ousadia, para que Deus te dê graça, ousadia para vencer o seu inimigo, porque ele já está debaixo dos pés de Jesus. Aleluia. Aleluia, Deus. Irmão, pensa comigo, às vezes você vai num lugar e sente uma opressão, né, do inimigo, mas imagina o quanto um crente oprime o diabo. Já parou para pensar? Com as suas orações, toda hora você passando, cheio da glória e louvando a Deus, o diabo ele enlouquece, irmão. Ele já está debaixo dos pés de Jesus, não tenha medo, meu irmão. Aleluia. Não tenha medo, mulher. Levanta na madrugada e ora e expulsa esse demônio da tua casa e fala: Satanás, aqui não, porque eu vi lá na igreja que você já está debaixo dos pés do meu Senhor e Salvador. E Deus me deu autoridade sobre a tua vida. Não tenha medo. Está ouvindo, Thaís? Não tenha medo. O Senhor está te dando autoridade para você expulsar esse demônio que vem na madrugada, trazer perturbação. O Senhor é o Deus que expulsa, porque Ele já te conferiu autoridade. Aleluia. Não precisa ter medo de dormir, não precisa ter medo na madrugada, porque Ele é o guarda de Israel que não dorme, Ele guarda a tua casa, a tua família. Aleluia. Oh meu Deus, aleluia. Irmã, Deus, Ele está querendo te despertar para a madrugada. Essa luz de rosa ali no fundo. Às vezes você acorda durante a noite, você não entende: nossa, não perdi o sono, não estou entendendo por que eu acordei. E é o Espírito Santo te acordando para você orar, porque você está passando por meio desse deserto, dessa situação, porque Deus está querendo te ensinar a orar, para te levar para níveis mais profundos na oração. Quando você perceber que acordou, perdeu o sono, é Jesus te chamando. Recebe essa palavra em nome de Jesus. Glória a Deus, aleluia. Oh, glória. Aleluia, Deus. O deserto é um lugar onde tem escassez das coisas da terra, aonde às vezes você não vai encontrar ajuda das pessoas, é onde talvez você vai encontrar as portas aqui da terra fechadas, mas você vai encontrar as portas do céu abertas. Enquanto faltar os recursos da terra, os recursos do céu, eles nunca cessam. Aleluia. Aleluia, Deus. A Bíblia diz que Jesus estava sendo tentado pelo diabo, e naqueles dias ele nada comeu. Jesus não comeu nada da terra, Ele não levou nenhuma reserva para o deserto. Sabe o que Deus está nos ensinando aqui? Que quando você passa vai para o deserto, não adianta você querer levar reserva, porque Deus Ele não quer que você confie em nada, não segure em nada que é temporário da terra. Quando Deus te leva para o deserto, é para você entender que Ele é o seu único recurso. Deus é o recurso que não se esgota. Quando Deus, aleluia, Ele fala assim: meu filho, não adianta querer comer coisa da terra quando você está no deserto, não adianta pesquisar aqui, comer algo ali, algum conhecimento, vai para a minha palavra, porque é a palavra que sustenta o crente no deserto, é o que te mantém de pé no deserto, é você não comer nada desta terra, mas ficar na palavra, comendo da árvore da vida, comendo daquilo que o Senhor te dá. Aleluia. Aleluia, Deus. Glória a Deus. Oh, glória a Deus. E a Bíblia diz que no fim desses 40 dias, Jesus teve fome. No fim desse processo que Jesus passou, Ele teve fome. E aqui eu quero trazer para a fome espiritual. Sabe por que você vai para o deserto? Não é para você ficar indiferente a Deus, mas é para você ter fome de Deus. Sabe quando Deus te leva para o deserto? É para que você saia de lá mais crente, com mais vontade de adorar. Quando você entra nos processos de Deus, não é para você ficar mais frio, mas é para você ficar mais fervoroso, porque o deserto é uma experiência sobrenatural. Aleluia, Deus. Jesus, enquanto Ele estava no Jordão, porque a Bíblia diz que Ele veio como homem na terra, Ele tinha a experiência do Jordão, mas quando Ele termina os 40 dias do deserto, Ele termina os 40 dias com experiências.
Glória Está a doendo o Deus. deserto, mas você está ganhando experiência. Está doendo o deserto, mas você está ganhando aprendizados inegociáveis. Glória Está a doendo Deus. esse deserto, mas você vai sair daí mais forte. Aleluia. Está doendo esse deserto, mas o Senhor está fazendo de você uma pessoa para guerrear, para ser forte, para ter fome da presença dEle. Aleluia. Aleluia, Deus. Porque no fim desse deserto, ele teve fome. E a Bíblia vai dizer: bem-aventurados que têm fome e sede da justiça, porque eles serão saciados. Bem-aventurados que têm fome e sede da justiça do reino, porque eles serão saciados. Aleluia. Glória a Deus. Se coloca de pé nessa noite. Aleluia, Jesus. O deserto não é para te matar. O deserto ele tem um tempo determinado, mas é para te amadurecer. É para que você fique cheio da glória e da presença de Deus. Glória a Deus. Oh, Aleluia. aleluia.